Bom dia, meu nome é Andresa Bertolassi Medina, eu sou médica assistente dos ambulatórios de leucemia aguda e crônica do Instituto do Câncer do Estado e médica colaboradora da residência médica em hematologia e hemoterapia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Hoje a gente vai continuar o nosso módulo de hematologia com a aula de neoplasias mieloproliferativas crônicas, Filadélfia negativas. A hematopoese, ela acontece na medula óssea. A medula óssea ela é responsável pela produção das nossas células. Então, a gente vai ter a célula tronco hematopoética, que vai dar origem ao progenitor mieloide e ao progenitor linfóide. Os progenitores mieloides vão dar origem aos eritroblastos, que vão se diferenciar até hemácias, aos megacariócitos, que vão se diferenciar até a formação das plaquetas, e às diferentes células, aos diferentes leucócitos, dando origem aos neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos. As neoplasias mieloides, elas são divididas em neoplasias agudas e neoplasias crônicas. Qual que é a diferença delas? Nas neoplasias mieloides agudas, nas leucemias agudas, nós temos mais que 20% de blastos na medula. Nas doenças mieloproliferativas crônicas, nós temos menos que 20% de blastos na medula. Então, a neoplasia mieloproliferativa crônica, ela é uma alteração clonal da célula progenitora, vai resultar na hiperproliferação de uma ou de mais linhagens hematopoéticas. A maturação, ela vai ocorrer de forma normal e a hematopoese vai ser efetiva. Entre as neoplasias mieloproliferativas crônicas, nós classificamos da seguinte forma: as neoplasias BCR-ABL positiva, que é a LMC, caracterizada pela translocação 922, que dá origem ao cromossomo Filadélfia, que já foi abordado em outra aula, e as neoplasias mieloproliferativas crônicas BCR-ABL negativas. Entre elas, os principais representantes são a policitemia vera, a trombocitemia essencial e a mielofibrose. Existem outras neoplasias mieloproliferativas crônicas que são raras, como as leucemias eosinofílicas, as mastocitoses, que não vão ser abordadas na aula hoje. As neoplasias mieloproliferativas, hoje em dia, o perfil genético, o rearranjo genético está sendo cada vez mais discutido e envolvido na gênese dessas doenças. Então, a gente sabe que na LMC, o gene ABL, ele é o gene envolvido na doença, que leva à hiperproliferação celular. Na policitemia vera, nós temos tanto a mutação do JAK2 quanto a calreticulina pode ser encontrado. Na mielofibrose, o JAK2 também está envolvido, a alteração do MPL e da calreticulina, e na trombocitemia essencial também podemos ter alterações dos três genes, do JAK2 mais comum, o MPL e a calreticulina em menor frequência. Para a gente entender as mieloproliferações crônicas, a gente tem que entender que o que acontece? Ocorre uma exacerbação da atividade da tirosinoquinase. Quem é a tirosinoquinase? Então, as tirosinoquinases, elas são moléculas que vão transferir um radical fosfato para uma molécula de ATP numa proteína-alvo. E elas vão estar envolvidas na transmissão do sinal da proliferação celular. A principal tirosinoquinase envolvida é a JAK2, é uma janosquinase presente no cromossomo 9. Ela tem uma proteína tirosinoquinase que está associada a alguns receptores de citocina e ela estimula a via do JAK-STAT. Então, em pacientes normais, nós temos a JAK2 aqui na superfície da célula. Quando ela vai ser ativada, ela prolifera o sinal, vai ter ativação dos genes de crescimento e de proliferação, e quando esses genes estão ativados e proliferados, eles mesmos vão levar um feedback negativo do JAK2, inibindo a proliferação celular. Quando você tem um JAK2 que está mutante, que está alterado, a via de sinalização vai estar hiperestimulada e vai ocorrer uma desregulação da ativação dos genes de hiperproliferação sem que aconteça o feedback negativo. Então, vai ocorrer uma hiperproliferação sem feedback negativo, inibindo a proliferação celular. O JAK2, ele está envolvido nas mieloproliferações crônicas, ocorre uma mutação pontual no cromossomo 9, que é a mutação V617F. Essa proteína mutada, ela tem uma atividade tirosinoquinase relacionada ao receptor da eritropoetina, conforme eu expliquei anteriormente.
ela está presente em mais de 95% dos casos de polistemia vera e em torno de 60% nas mielofibroses e trombocitemia essencial. Então, iniciando as doenças específicas, eu vou iniciar pela polistemia vera. Policitemia significa o quê? Aumento de massa eritrocitária. Ela pode ser de caráter primário, ou seja, ela aumenta independente dos níveis de eritropoetina e a causa é uma causa primária presente na medula óssea. Ou ela pode ser de origem secundária. Secundária é o aumento da eritropoetina por hipoxemia crônica, por exemplo. A polistemia vera, portanto, ela é uma doença clonal, devido à proliferação predominante do setor eritroide na medula óssea. Com isso, vai aumentar a massa eritrocitária e o hematócrito. Ela raramente evolui para mielofibrose, mielodisplasia ou leucemia mieloide aguda. A célula eritroide ela vai se transformar num clone que vai ter uma vantagem proliferativa independente da dosagem dos níveis de eritropoetina. Então, vai ocorrer uma hiperproliferação do setor eritroide, levando ao aumento da hemoglobina e do hematócrito. Ela é a mieloproliferação crônica mais comum após a leucemia mieloide crônica. A sua incidência varia de 0,7 a 2,8 casos novos para cada 100 mil habitantes por ano. Ela ocorre mais ou menos em torno dos 60 anos e tem uma predominância pelo sexo masculino. Qual que é o quadro clínico da polistemia vera? Na maioria das vezes ele é assintomático, um achado de exame, e quando tem quadro clínico, que é de 30% a 40% dos casos, vão ser sintomas gerais e inespecíficos. Então, o paciente pode apresentar cefaleia, tontura, fraqueza, úlcera, vertigem e uma coisa bem característica é esse prurido após banho. Também pode ter parestesia, escotoma, então são sintomas bem inespecíficos que podem mimetizar qualquer outra doença. Uma coisa bem característica da polistemia vera é um sintoma chamado eritromelalgia, que é a sensação de queimação ou de dor nos pés e nas mãos, associado a um eritema, palidez ou cianose. A eritromelalgia ela é exacerbada no calor, após exercício e na posição gravitacional. Isso os pacientes, quando presente, é uma coisa importante como queixa dos pacientes. A eritromelalgia e mais a sensação de parestesia de extremidades, ela é característica patognomônica de trombose microvascular. E ela acontece em que situações? Ela acontece principalmente se as plaquetas estão acima de 400 mil. E em casos graves de eritromelalgia, pode ocorrer inclusive necrose isquêmica dos dedos e amputação do membro, porque significa que está ocorrendo trombose microvascular naquela região. O exame físico desses pacientes é caracterizado por uma pletória, os pacientes são bem vermelhinhos, tem uma bochecha, assim, eles são vermelhos. Pode acontecer esplenomegalia, hepatomegalia, a eritromelalgia, então você vai ver que o paciente tem aquela mão vermelha mais escura do que das pessoas normais. Ele pode ter escoriações pelo corpo por conta do prurido e ao exame de fundo de olho pode apresentar engurgitamento venoso. Então, essa é a mão de um paciente com polistemia vera, com eritromelalgia, e essa é a mão de um paciente normal. O que acontece na polistemia? Na verdade, a gente divide a doença em 3 fases. A gente fala que tem uma doença pré-policitêmica, um estágio pré-policitêmico, em que ocorre a mutação do JAK2, diminui a quantidade de eritropoetina. Depois você tem uma fase policitêmica que dura em torno de 15 anos e depois você tem uma fase terminal, um estágio terminal. Então, na fase pré-eritrocítica ou pré-policitêmica, a maioria dos pacientes são assintomáticos, tem um aumento isolado de plaquetas ou hemácias e pode ter uma esplenomegalia discreta. Na fase eritrocítica ou fase policitêmica, você tem um aumento da hemoglobina e do hematócrito, pode também aumentar um pouco os leucócitos e plaquetas. Nessa fase, os pacientes começam a ter manifestação clínica e necessitam de flebotomia. E depois você tem uma fase de esgotamento, que você diminui a necessidade de flebotomias e tem uma fibrose medular. Então, você pode ter uma progressão tanto para mielofibrose, quanto para leucemia mieloide aguda ou mielodisplasia. Mas essa fase é rara na polistemia vera. Quais exames laboratoriais que a gente precisa para polistemia vera?
Bom, então a gente vai encontrar um aumento de hemoglobina e de hematócrito, que é o que caracteriza a doença. Os reticulócitos vão estar normais ou discretamente elevados. Você pode ter neutrofilia em 60% dos casos, plaquetose em até metade dos casos. E a eritropoetina sérica, ela está discretamente baixa ou normal. Então, você tem um aumento de hemoglobina e de hematócrito discrepante em relação à quantidade de eritropoetina. A biópsia de medula óssea, ela vai ser hipercelular às custas das 3 séries. Não tem nenhuma alteração cariotípica específica para mielofibrose, para a polistemia vera. E na biologia molecular, você vai encontrar a mutação do JAK2, a mutação V617F, que é encontrada em até 90% dos casos. E para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa de alguns critérios para isso, porque senão todo aumento de hemoglobina e hematócrito seria polistemia vera, e não é. A gente precisa de um conjunto de critérios para fechar o diagnóstico. Então, nós temos os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios maiores são hemoglobina maior que 18,5 para homens e maior que 16,5 para mulheres, ou então uma hemoglobina maior que 17 para homens e maior que 15 para mulheres, se tiver associado com um aumento sustentado de 2 gramas da hemoglobina basal. Então, uma mulher que tem uma hemoglobina basal de 11, passa a ter uma hemoglobina basal de 14, sustentada, é um critério maior. E a presença de mutação do JAK2. Os critérios menores são mieloproliferação das 3 linhagens mieloides na medula, então na biópsia de medula óssea a gente vai ver hiperproliferação das 3 séries. A dosagem de eritropoetina é normal ou baixa e o crescimento in vitro das colônias eritroides endógenas. Para a gente fazer o diagnóstico, o que a gente precisa? De 2 critérios maiores e 1 menor, ou então de 1 maior e 2 menores. E o mais importante em polistemia vera, na verdade, é a gente fazer o diagnóstico diferencial, porque não é uma doença tão comum. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com as poliglobulias secundárias. O que mais pode dar poliglobulia com exceção de polistemia vera? Bom, as polistemias secundárias têm várias causas. A principal delas é a hipoxemia crônica. Então, tabagistas, pacientes com doenças cardiopulmonares, com alterações, com cardiopatias congênitas, pacientes que moram em altitudes elevadas, que têm apneia do sono. Então, às vezes, o paciente não é tabagista, nada, mas tem que perguntar ativamente se ele não tem apneia do sono, porque ele faz momentos de hipoxemia durante o sono. Pacientes obesos que também fazem apneia e hipoxemia durante o sono levam a hipoxemia crônica e isso pode levar a poliglobulia. Além disso, alguns tumores, principalmente os tumores produtores de eritropoetina, como carcinoma renal, carcinoma fibroide uterino, hepatocarcinoma, eles aumentam a quantidade de eritropoetina, levando ao aumento da hemoglobina e do hematócrito. Algumas outras alterações próprias da hemoglobina, por exemplo, metahemoglobinемia, intoxicação por monóxido de carbono, tudo isso leva ao aumento de eritropoetina e aumento dos níveis de hemoglobina. Doença vascular renal também aumenta a eritropoetina. E alguns distúrbios endócrinos, como felcromocitoma, adenomas produtores de aldosterona, também podem levar ao aumento de eritropoetina e, consequentemente, ao aumento de hemoglobina e hematócrito. Então, se o paciente tem uma hemoglobina elevada, acima daqueles valores dos critérios, a gente vai começar a investigar, a gente tem que primeiro excluir as causas secundárias. Uma vez excluídas as causas secundárias, a gente vai pensar em polistemia vera. E quais são as principais diferenças entre a polistemia vera e a polistemia secundária? Na polistemia vera, na medula, você vai ter uma hiperproliferação das 3 linhagens. Então, ele pode se apresentar também com leucocitose e trombocitose, mesmo que discretas. Na polistemia secundária, você não tem isso, você vai ter apenas um aumento de hemoglobina e hematócrito. A saturação de oxigênio na P vera vai ser normal ou no limite. Na poliglobulia secundária, ela vai se apresentar baixa. A medula óssea, ela vai ser hiperplásica das 3 séries. E na secundária, ela é hiperplásica somente da série eritroide. E os níveis de hemoglobina vão estar reduzidos na polistemia vera e aumentados na poliglobulia secundária. E qual que é o tratamento da polistemia vera?
Bom, os objetivos do tratamento, eles são alívio dos sintomas, prevenção de complicação, e as principais complicações são trombose e sangramento, e normalização dos exames laboratoriais. O tratamento ele vai ser feito de acordo com o risco do paciente. Então, a gente divide os pacientes em baixo risco e alto risco. Quem é alto risco? Quem tem mais de 60 anos e quem tem a história de alguma trombose prévia. Se for paciente mais jovem, sem história de trombose, é baixo risco. O tratamento consiste em quê? Inicialmente, a gente faz flebotomias, é a principal modalidade de tratamento. A gente retira sangue do paciente. Esse sangue não pode ser utilizado para doação. Esse sangue ele é retirado do paciente e é descartado, tá? Porque são alterações clonais da célula, não tenho como usar num paciente rígido. Então, é a principal modalidade de tratamento. A gente retira de 450 a 500 ml do paciente a cada 4 dias, objetivando um hematócrito de 45 para homens e 42 para mulheres. Como a gente retira sangue do paciente, às vezes eles podem desenvolver ferropenia, uma ferropenia esperada, que é provocada pela retirada do sangue e que a gente acompanha. Além disso, a gente utiliza um antiagregante plaquetário, o ácido acetilsalicílico, na dose de 100 mg. Por quê? Porque ele diminui os efeitos trombóticos arteriais. Então, para diminuir o risco de infarto, AVC, a utilização do ácido acetilsalicílico, ela não aumenta o risco hemorrágico do paciente. A única coisa que a gente tem que se atentar é se o paciente tiver uma plaquetose acima de 1 milhão, que não é tão frequente em polissemia vera, é mais comum na outra doença, na trombocitemia essencial, a gente tem que excluir que ele não tem doença de von Willebrand adquirida. Então, tem que olhar só a contagem de plaquetas. Se for acima de 1 milhão, tem que excluir doença de von Willebrand. Abaixo de 1 milhão, não existe esse risco. E o AS, ele melhora muito a eritromelalgia dos pacientes. Então, aquela trombose microvascular das extremidades melhora muito com o uso de AS. E a gente vai também utilizar as drogas citorredutoras. Então, uma delas, a principal delas, na verdade, o tratamento de primeira linha, é a hidroxiureia. A hidroxiureia é um antimetabólito, ela inibe o ciclo celular e ela vai ser utilizada para pacientes de alto risco para manter os níveis estáveis de hemoglobina, hematócrito e plaquetas. Ela é a droga de primeira escolha, ela previne os eventos trombóticos, tem baixo potencial leucemogênico e é importante a gente saber que ela é teratogênica. A faixa etária da polissemia vera é em torno dos 60 anos, mas ela às vezes acontece em pacientes mais jovens que ainda estão em idade fértil. Então, a gente sempre tem que orientar o paciente que é uma droga teratogênica. Além disso, a gente pode utilizar também o interferon alfa. O interferon ele vai inibir a proliferação dos progenitores hematopoéticos. Ele leva uma resposta em torno de 60%. Então, ele é utilizado mais como segunda linha para os refratários à hidroxiureia e para mulheres em idade fértil. Então, caso alguma mulher em idade fértil tenha polissemia vera e fique grávida ou deseje engravidar, ele é utilizado nessas situações. Ele é importante no controle do prurido, melhora bastante, mas ele tem 2 pontos baixos. Ele tem muitos efeitos colaterais, então ele pode dar aquela síndrome gripal, mialgia, febre. Muitas vezes a gente tem que pré-medicar esse paciente antes da dose do remédio e ele tem um alto custo. Então, realmente é um medicamento que ficou para a segunda linha. Ele tem os seus efeitos, os seus benefícios, mas deve ser usado de segunda linha. Além disso, a gente tem o anagrelide. O anagrelide, ele age principalmente nos megacariócitos. Então, ele serve somente para o controle da plaquetose e ele não tem efeito na série vermelha. Tem as suas indicações específicas também. No passado, a gente utilizava o fósforo radioativo e o busulfan, porém, essas drogas têm um alto potencial leucemogênico e devem ser utilizadas para pacientes mais idosos, com uma expectativa de vida menor, que não toleram outras terapias, não são utilizados na rotina atualmente. Então, em resumo, como é que a gente trata o paciente? Se é um paciente de baixo risco, quem é baixo risco? Quem tem menos que 60 anos e ausência de trombose.
ele deve utilizar a dose de aspirina de 100 miligramas por dia e fazer flebotomias. Então, retirar o sangue objetivando o hematócrito, menor do que 45 para homens, menor do que 42 para mulheres. E a gente vai acompanhando esse hematócrito e a quantidade de flebotomias necessárias. E para os pacientes de alto risco, que são acima de 60 anos, com um evento trombótico prévio. Esses pacientes, eles devem utilizar aspirina, eles vão fazer a flebotomia até atingir o hematócrito alvo e vão utilizar a hidroxiureia, porque a hidroxiureia, além de manter os níveis de hemoglobina e hematócrito mais estáveis, ela também controla a plaqueta e os leucócitos. Então, a gente não pode esquecer que o valor alvo é 45 para homens e 42 para mulheres de hematócrito. E o prognóstico da polissemia vera é uma doença que tem um bom prognóstico, tem uma sobrevida global sem tratamento de até 18 meses, e a mortalidade do paciente tratado é um pouquinho maior do que a população geral, 1,6 em relação à população normal. Esses pacientes, na verdade, o maior risco que eles têm é o risco de trombose. É um risco de trombose que chega até 5,1. É um risco elevado em relação à população, fora os outros fatores de risco para trombose que esse paciente possa ter. A chance de evoluir para leucemia ou mielodisplasia é baixa, em torno de 3,8%, e o risco de evoluir para mielofibrose é em torno de 10, 25% em até 25 anos. Então, como é uma doença de idosos que tem uma evolução lenta, isso não é comum de acontecer. A próxima doença que a gente vai falar agora é a trombocitemia essencial. Então, na trombocitemia essencial, a doença clonal, ela está na linhagem megacariocítica, que vai dar origem às plaquetas. Então, ela é caracterizada pelo quê? Pela elevação sustentada do número de plaquetas, com uma tendência à trombose e também à hemorragia, dependendo do número de plaquetas. Ela tem uma incidência de 0,6 até 2,5 casos para cada 100 mil habitantes por ano. A trombocitemia essencial, diferente da polissemia vera, é uma doença mais comum em mulheres, mas também com a mesma mediana de idade, em torno de 60 anos, e é raríssima na infância. Qual que é o quadro clínico? Também é assintomática em metade dos casos. Então, 50% dos pacientes são assintomáticos e os sintomáticos, eles têm sintomas vasomotores, sintomas inespecíficos. Então, às vezes, cefaleia, às vezes síncope, parestesia, e a eritromelalgia também pode acontecer. Também pode ter alterações visuais e na pele de alguns pacientes a gente vê aquele livedo reticular. E todos esses sintomas vasomotores, interroga se eles não são secundários à ativação das plaquetas pelo tromboxano. Esses pacientes, eles também têm um risco maior de eventos trombóticos, então muitas vezes a doença é descoberta no momento em que o evento trombótico acontece. Então, acidente isquêmico transitório, AVC, oclusão de artéria ou de veia retiniana, então perda visual súbita, às vezes a gente tem que investigar. Infarto, trombose, embolia pulmonar, trombose de veia porta. Muitas vezes, o diagnóstico da doença hematológica é dado após o evento trombótico acontecer. E também podem ocorrer sangramentos. São menos frequentes, geralmente é um sangramento cutâneo ou de trato gastrointestinal. E ela ocorre quando as plaquetas estão acima de 1 milhão. Por quê? Porque quando as plaquetas estão acima de 1 milhão, ocorre quebra dos multímeros de von Willebrand, levando a uma doença de von Willebrand adquirida, que a gente chama. Então, acima de 1 milhão, a gente sempre tem que investigar a doença de von Willebrand adquirida para não ver se esse paciente não está sob risco de sangramento. E, às vezes, o que acontece com frequência é que o paciente tem uma plaquetose, todo mundo fica com medo do risco trombótico e dá AS ou dá anti-inflamatório para tentar diminuir o risco trombótico. Só que se a plaquetose é muito importante, na verdade ele tem um risco hemorrágico. Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela antes de introduzir uma medicação. Os exames laboratoriais para trombocitemia essencial, obviamente a gente espera que o hemograma tenha plaquetose, afinal uma doença de megacariócitos. Os leucócitos, eles podem estar elevados discretamente. O tempo de sangramento também pode ser alargado ou normal. Na biópsia de medula óssea, o que a gente espera? Que a série megacariocítica seja normocelular ou hipercelular,
só que tenha formas aberrantes. Então, vão ter formas que são displásicas, formas gigantes. Então, a gente vê uma alteração do setor megacariocítico na biópsia de medula óssea. Também a gente espera que o cariótipo, a citogenética seja normal. E na biologia molecular, a gente pode encontrar 50% de JAK2 mutado, então é menos, né, do que na polistemia vera, que é em torno de 90%. Caso o JAK2 seja negativo, a gente tem que investigar as outras mutações que podem acontecer na trombocitemia essencial, que é o MPL, que é mutado em apenas 5% dos casos, e a calreticulina, que é raríssima, apenas 1% dos casos, mas também é um gene que vem sendo estudado nos últimos anos. Então, a medula óssea do paciente com trombocitemia essencial é uma medula hipercelular com alteração da série megacariocítica. Então, isso é um megacariócico, todo displásico, cheio de lobulações, bem aberrante mesmo. E para a gente fazer o diagnóstico de trombocitemia essencial, assim como na polistemia vera, a gente precisa dos critérios diagnósticos. Só que aqui a gente não tem critério maior ou critério menor. A gente precisa de todos os critérios para fazer o diagnóstico de trombocitemia essencial. Então, trombocitemia essencial, ela é basicamente uma doença de exclusão entre as mieloproliferações crônicas. Então, se não fecha critério para PVera, se não fecha critério para mielofibrose e tem algumas alterações específicas, aí a gente vai falar que é uma trombocitemia essencial. Então, quais são esses critérios? A plaqueta tem que ser acima de 450 mil de forma sustentada. Então, por pelo menos 6 meses, a plaqueta acima de 450 mil. A gente tem que ter proliferação megacariocítica, de megacariócito maduro na medula, com pouca ou nenhuma proliferação granulocítica. Então, é só o setor megacariocítico alterado. Em relação à parte genética, a de biologia molecular, se tiver mutação do JAK2, do MPL ou da calreticulina, então um desses 3 mutados, caso a biologia molecular seja negativa, obrigatoriamente você tem que excluir trombocitose reacional. E não pode ter nenhum critério para LMC, que seria o BCR-ABL positivo, para polistemia vera, para mielofibrose ou para síndrome mielodisplásica. Então, realmente, é uma doença de exclusão. Então, pacientes com plaquetose sustentada, na biópsia de medula com proliferação megacariocítica, e mesmo assim não pode ter outros critérios da OMS para as outras doenças mieloproliferativas crônicas. E quais são as causas de trombocitose reacional? Porque é muito mais comum ter uma plaquetose reacional do que trombocitemia essencial. Então, as principais causas de plaquetose reacional são as doenças infecciosas, tá? Qualquer infecção pode dar plaquetose. Algumas neoplasias cursam com plaquetose também. Esplenectomia, então é sempre bom perguntar se o paciente já tirou o baço por algum motivo, acidente de trânsito, às vezes acontece. Quando a gente tem um sangramento agudo, a gente também tem plaquetose reacional. Doenças inflamatórias, então pacientes às vezes com artrite reumatoide ou com alguma doença inflamatória crônica, retocolite ulcerativa também é bem comum. Politraumatizados e pacientes com ferropenia e anemia hemolítica. Então, na verdade, sempre que a gente pensa em trombocitose reacional, você exclui as doenças infecciosas, inflamatórias pela história, mas as causas mais comuns mesmo são ferropenia e esplenectomia. Então, sempre que tem uma plaquetose, a gente tem que ver o perfil do ferro, porque às vezes o paciente tem ferropenia associada. O prognóstico da trombocitemia essencial é extremamente bom, é uma doença de caráter benigno, tem baixa taxa de evolução clonal, só que, mais uma vez, a doença, se não tratada, ela tem um risco trombótico muito elevado, em torno de 20%. O risco de sangramento é pequeno, menor do que 5%, mas existe. O risco de leucemização em torno de 2% e de evolução para mielofibrose em torno de 4 a 9%, mas também é raro. E o tratamento, ele é assim, como é uma doença de bom prognóstico, que tem uma baixa taxa de evolução, o tratamento ele deve ser dirigido para reduzir as morbidades associadas à doença. Qual é a principal morbidade associada à doença? Trombose. Então, a gente vai tratar o paciente de acordo com o risco que ele apresenta. E a gente vai dividir os pacientes de novo pelo risco. Ele é alto risco se ele tiver idade maior que 60 anos, história prévia de trombose, e baixo risco se ele não tiver nenhum fator.
Outros fatores de risco para trombose, além da idade, são plaquetose e se ele tiver outras comorbidades associadas. Então, tabagista, diabético, obeso, hipertensão, são outros fatores de risco para trombose. A aspirina, ela vai ser utilizada na prevenção dos eventos trombóticos, ela vai aliviar os sintomas vasomotores e a gente só tem que tomar cuidado nos pacientes com plaquetas acima de 1 milhão, porque existe um risco de sangramento pela deficiência de von Willebrand adquirida. Nesses casos, se o paciente tem acima de 1 milhão de plaquetas, a gente faz um exame de coagulação chamado cofator de ristocetina. Caso o cofator de ristocetina seja abaixo de 30%, você não dá aspirina para o paciente. Se ele for maior do que 30%, você pode usar a aspirina tranquilamente, porque o paciente não tem von Willebrand adquirido. E temos a terapia citorredutora. O alvo da plaqueta da gente é 400 mil. Para a gente chegar nesse valor, a gente pode utilizar a hidroxiureia, o anagrelide ou outras drogas que interferem no ciclo celular, como o interferon e o busulfan. Então, a hidroxiureia, como eu já disse, ela é um antimetabólito, ela inibe o ciclo celular, é a droga de escolha. Ela vai reduzir tanto a quantidade de plaquetas quanto a atividade trombótica. E ela também age nos leucócitos, na granulopoese e na eritropoese. Então, esse paciente vai ficar citorreduzido. Além disso, a gente pode utilizar o anagrelide. O anagrelide, ele inibe a proliferação e a maturação dos megacariócitos e também a trombopoese. Então, ele diminui a plaqueta, mas ele não altera a série granulocítica e a série eritroide. Então, se o paciente tem uma leucocitose associada, talvez essa não seja a melhor droga para ele. Ele também é teratogênico e ele deve ser utilizado em pacientes que têm falha ou intolerância à hidroxiureia. Então, a hidroxiureia realmente é a droga de escolha no tratamento também da trombocitemia essencial. Então, a gente vai estratificar o risco do paciente. Se for um paciente com uma plaquetose apenas de baixo risco, menor que 60 anos, sem trombose, é só observação clínica. Não precisa fazer nada, é só olhar, tá? Se o paciente for de baixo risco, mas tiver muito sintoma vasomotor, eritromelalgia, parestesia, escotoma, esse paciente vai tomar S, apenas, tá? Se ele tiver baixo risco, se ele for um baixo risco, mas tiver uma plaquetose acima de 1 milhão, ele só vai tomar S depois que você fizer o cofator de ristocetina. Se for acima de 30%, ele toma. Se for abaixo de 30%, não toma, tá? Para você evitar o risco de sangramento. Se for um paciente de alto risco, vai tomar AS e vai tomar hidroxiureia. Então, assim, o AS ele vai ser utilizado em quase todos os casos, menos no paciente que seja um baixo risco e que não tenha sintoma, tá? Nos outros, ele vai ser utilizado. E a citorredução somente no alto risco. E a última mieloproliferação crônica que a gente vai falar hoje é a mielofibrose primária. A mielofibrose é também chamada de metaplasia agnogênica, mieloide agnogênica. É uma neoplasia mieloproliferativa crônica caracterizada por esplenomegalia, reação leucoeritroblástica, presença de dacriócitos ou hemácias em lágrima no sangue periférico. E ela vai ter uma medula óssea com diferentes graus de fibrose, como o próprio nome diz. Ela é a menos comum das neoplasias mieloproliferativas crônicas e ela ocorre em torno dos 65 anos. A fisiopatologia ela ainda é desconhecida, mas a gente sabe que ocorrem 2 eventos para que essa doença seja desenvolvida. Você vai ter uma mutação somática na célula-tronco pluripotente e, com isso, você vai ter uma proliferação anômala dos fibroblastos induzida por citocinas e por alguns fatores de crescimento de megacariócito. E essa proliferação anômala dos fibroblastos vai levar à fibrose medular. Ela também é caracterizada pela hematopoese extramedular, porque como a medula fica toda fibrosada, ela não consegue produzir as células, fica fibrosada mesmo. Então, vai ocorrer a hematopoese extramedular. Ela também é dividida em fases e a gente vê essas fases claramente ao longo da evolução do paciente. Então, a gente tem uma fase hipercelular,
que é o paciente apresenta poliglobulia, leucocitose, pode ter desvio escalonado, plaquetose. Então, quando você olha o hemograma, você não sabe se é uma leucemia mieloide crônica, se é uma mielofibrose, se é uma leucemia aguda, e você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Depois você tem uma fase hipocelular, em que a fibrose medular é bem importante, e o paciente começa a evoluir com citopenias. E depois, numa terceira fase, uma fase terminal, esse paciente evolui para a leucemia mieloide aguda. Opa. Então, as fases elas ficam muito claras. A gente tem que, na fase inicial, o paciente tem um baço pequeno, que ao longo da doença, conforme a medula vai fibrosando, ao longo do estágio de fibrose da medula, ele vai aumentando o tamanho do baço progressivamente. Já as plaquetas, geralmente elas começam altos, e com a evolução da doença, o paciente vai evoluindo para a plaquetopenia. Assim como os níveis de hemoglobina. Ele começa com hemoglobina hematócrito alto, e com o passar da doença vai evoluindo com anemia. Então, a gente tem o estágio inicial, e conforme vai aumentando a quantidade de reticulina e a fibrose colágena da medula, vai ocorrendo a autoesclerose da medula, a fibrose, e a doença vai evoluindo para uma fase de insuficiência de uma medula completamente fibrosada. Então, o que a gente vê é uma medula vazia, na verdade, bem diferente daquela medula da trombostemia essencial e da polistemia vera. É uma medula vazia, que tem aumento das fibras de reticulina, esses escuros aqui são fibras de reticulina, tem poucas células, tá? E daí a gente vê que esse paciente está evoluindo para uma mielofibrose. E o quadro clínico da mielofibrose, 20% dos pacientes são assintomáticos, mas os pacientes apresentam bastante sintomas gerais. Então, eles têm uma fraqueza, um desconforto abdominal, uma sensação de saciedade precoce por conta da esplenomegalia, uma sensação de plenitude gástrica, também às vezes pela esplenomegalia. E em fases avançadas, o paciente começa a perder peso, tem caquexia, astenia progressiva, sudorese noturna, edema de membros inferiores por conta de hipoalbuminemia, porque ele fica caquético mesmo, consumido pela doença, e às vezes dores ósseas também acontecem. A gente também encontra citopenias que podem ser importantes nesses pacientes, então muitos pacientes chegam com hemoglobina em níveis bem baixos, com sintomas anêmicos, com plaquetopenia importante, então pode ter manifestações hemorrágicas e infecciosas por conta da leucopenia também. Podemos encontrar palidez cutânea, icterícia, esplenomegalia importante, hepatomegalia, alguns sinais de hipertensão portal e sinais de hematopoese extramedular. Então, essa hematopoese extramedular, ela ocorre principalmente no baço e no fígado, por isso que tem uma esplenomegalia tão importante, mas ela pode acontecer também em outros locais, em pulmão, em sistema nervoso central, em qualquer lugar ela pode acontecer. Às vezes a gente encontra massas intratorácicas que, quando biopsiadas, são hematopoese extramedular. E como é que a gente faz o diagnóstico? Bom, no hemograma, é um hemograma bem rico, assim, que tem várias alterações. Então, a gente vai encontrar uma anemia normocítica e normocrômica. A gente pode encontrar anisopoiquilocitose, então a gente vai encontrar alteração do tamanho e da forma das hemácias. Isso é uma coisa muito importante, hemácias em lágrimas da criócitos, que é isso aqui, ó, hemácia em lágrima. Em relação aos leucócitos, os leucócitos podem estar normais, elevados ou reduzidos. Depende da fase da doença que o paciente se encontra. Além disso, a gente vai encontrar uma reação leucoeritroblástica. O que é uma reação leucoeritroblástica? É um desvio à esquerda com presença de eritroblastos circulantes. Então, é quando vem lá no hemograma, 3 eritroblastos para cada 100 leucócitos. 5 eritroblastos para cada 100 leucócitos. É isso, reação leucoeritroblástica. E as plaquetas podem estar normais ou diminuídas. Outros exames que são bem sugestivos de mielofibrose, o DHL vai estar elevado, a bilirrubina indireta também elevada, ácido úrico e fosfatase alcalina. A gente encontra isso com frequência, principalmente o DHL. Na biópsia de medula óssea, você vai ter hiperplasia megacariocítica e fibrose. Então,
ele vai descrever que tem fibrose geralmente acima de grau 2. Então, a fibrose é uma coisa que chama atenção na biópsia de medula. O mielograma, geralmente, como a medula está fibrosada, ele é um aspirado seco. Você não consegue aspirar um mielograma. O diagnóstico é dado pela biópsia de medula óssea. E o JAK2 é positivo em 60% dos casos. Para o diagnóstico de mielofibrose, a gente também tem alguns critérios que devem ser obedecidos. Tá? Então, a gente vai ter uma proliferação megacariocítica com atipia, até aí também tem na trombostomia essencial. Mas também precisa ter a fibrose de reticulina. Caso você não tenha fibrose, ausência de fibrose, porque você pegou a doença num momento muito precoce, você vai ter alterações megacariocíticas, uma celularidade aumentada, só que você vai ter uma eritropoese diminuída. Além disso, na biologia molecular, a gente pode ter a mutação do JAK2, 60% dos casos, ou do MPL, e tem que excluir fibrose secundária por outras causas. O paciente não pode ter critérios diagnósticos para LMC, polistemia vera e trombostomia essencial e nenhuma outra neoplasia mieloide. Então, também tem que excluir as outras causas. E os critérios menores são leucoeritroblastos circulantes, então aquela reação leucoeritroblástica, DHL aumentado, presença de anemia e esplenomegalia palpável. Para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa dos 3 critérios maiores e de pelo menos 2 menores. E o diagnóstico diferencial da mielofibrose também deve ser feita. A mielofibrose secundária, ela pode acontecer por neoplasias metastáticas, em doenças autoimunes, como na esclerodermia e no lúpus, também pode acontecer fibrose medular, no hiperparatiroidismo, na osteodistrofia renal e em outras doenças hematológicas, como, por exemplo, na leucemia mieloide aguda do subtipo M7, você vê que é a megacariocítica, você vê também um grau de fibrose importante e tem que excluir essa doença na medula do paciente. Em relação ao prognóstico, a mielofibrose, ela é a neoplasia mieloproliferativa crônica de pior prognóstico. Ela tem um risco de leucemização em torno de 30% e tem um score prognóstico, né, que é o IPSS da mielofibrose, que a gente pontua o paciente de acordo com as alterações. Então, se ele tiver hemoglobina menor que 10, leucócito maior que 25 mil, mais que 1% de blasto circulante, idade maior que 65 anos e sintomas constitucionais, a gente pontua 1 ponto para cada variável e classifica o paciente em baixo risco, risco intermediário, se tiver 1 ou 2 fatores, e alto risco acima de 3 ou mais fatores. E a gente vê que a sobrevida, ela é totalmente relacionada com o fator prognóstico. Então, um paciente de baixo risco, com nenhum fator de risco, a sobrevida dele é absolutamente maior do que um paciente de alto risco. E o tratamento da mielofibrose? O único tratamento curativo para a mielofibrose é o transplante de medula óssea halogênico. Só que ele não é indicado para todo mundo, porque a maioria dos pacientes são pacientes idosos, em que a morbidade do transplante seria muito alta. Então, ele só é indicado para pacientes que são risco intermediário 2 e alto risco, e que tenham menos que 55 anos. E aí você tem que avaliar a mortalidade do procedimento com a mortalidade da doença propriamente dita. Então, em pacientes de alto risco, com 70 anos, a mortalidade do transplante é muito maior do que a mortalidade da doença. Então, você mantém esses pacientes em observação clínica. Para pacientes mais jovens, o único tratamento curativo é o transplante halogênico de medula óssea. Quem não vai transplantar, o que faz? Bom, a gente tem alguns outros tratamentos medicamentosos. A gente pode usar a hidroxiureia, ela controla um pouco a esplenomegalia, a leucocitose e a plaquetose do paciente. É uma das opções, principalmente na fase celular da doença, na fase em que o paciente apresenta bastante leucocitose. Outro tratamento pode ser a talidomida com a prednisona. A talidomida e a prednisona, ela controla bem os sintomas gerais. A talidomida tem uma ação sobre a anemia importante, então também é uma opção de tratamento.
Se a manifestação clínica da doença mais importante for a anemia, a gente pode utilizar a eritropoetina. E, além disso, a gente tem algumas drogas, algumas drogas novas que já tem alguns estudos, mas ainda não foram aprovadas no Brasil, estão aguardando a Anvisa aprovar. Uma delas é o inibidor do JAK2, o ruxolitinib. Essa droga, ela não cura a doença, mas ela melhora os sintomas constitucionais. Melhora e melhora muito, porque é isso que traz morbidade para o paciente, são os sintomas constitucionais. Então, é uma opção também para usar nesses pacientes e também essa droga leva a uma melhora da anemia. Além disso, se o paciente tem muito sintoma mecânico por conta da esplenomegalia, empachamento, peso em hipocôndrio, a gente pode fazer esplenectomia ou pode irradiar o baço. Outras drogas que podem ser utilizadas são algumas drogas andrógenas do tipo danazol. Sempre tem que manter o paciente com um suporte transfusional adequado, se tiver muita plaquetopenia ou anemia importante. E a gente também pode irradiar o tecido hematopoético extramedular. Então, se ele tem alguma massa extramedular que tenha sintomas de compressão, a gente também, ou que cause muita leucocitose, a gente pode irradiar também. As complicações da mielofibrose são principalmente a caquexia. É um doente que, assim, ele fica extremamente doente mesmo. Ele fica num estado hipercatabólico, levando a caquexia, a desnutrição. Além disso, a gente pode encontrar hipertensão portal por conta da esplenomegalia, hepatomegalia volumosa. Podem ter alguns sintomas por conta da eritropoese extramedular, então às vezes o paciente tem grandes massas mediastinais, cervicais. O número de infecções está aumentado, porque às vezes esse paciente na fase de desgaste já tem uma leucopenia, neutropenia importante, e a transformação leucêmica que ocorre até em 30% dos casos. Em relação às questões. Quando palpou o fígado e o baço volumetricamente aumentados em homem de 59 anos, com mucosas hipocoradas e história de cansaço, o residente colheu uma amostra de sangue e levou ao laboratório. Confirmou-se discreta anemia, sem alteração significativa do número de leucócitos e plaquetas por microlitro. O exame microscópico do esfregaço foi compatível com mielofibrose primária e, entre outros achados, demonstrou a característica de células em alvo, hemácias em lágrima, corpúsculos de Pappenheimer ou esquizócitos com anéis de Cabot. Bom, então a gente sabe que esse paciente tinha uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, uma anemia, né? E o exame de sangue periférico foi compatível com mielofibrose. O que a gente espera nesse sangue periférico? O que a gente viu nesse sangue periférico? Hemácias em lágrima, tá? Por quê? Células em alvo são vistas na talassemia. Corpúsculos de Pappenheimer são vistos em pacientes esplenectomizados e em talassemia também, talassemia major. Anéis de Cabot são vistos em talassemia major e em intoxicação por chumbo. E hemácias em lágrima são bem característicos, hemácias em lágrima ou dacriócitos, são bem característicos mesmo de mielofibrose. Além disso, outras alterações que a gente pode ter, assim, o exame microscópico era compatível com mielofibrose. Então, o que você espera? Hemácias em lágrimas e você pode esperar também uma reação leucoeritroblástica, com eritroblastos circulantes e desvio escalonado à esquerda. A próxima. A trombocitose é um achado comum, geralmente incidental e com diagnóstico diferencial extenso. Ela pode ser primária, causada por patologias da medula óssea, ou secundária, ou reativa, a diversos processos. Podem se citar como causas de trombocitose reativa. Anemia hemolítica, esplenectomia e síndrome de Giles-Bocq. Anemia ferropriva, esplenectomia e doenças inflamatórias. A letra C, esplenectomia, neoplasia e hemoglobinúria paroxística noturna. E a letra D, síndrome de Pickwick, anemia hemolítica e neoplasias. Bom, a resposta é a letra B. Por quê? Porque a anemia ferropriva é a causa mais comum de plaquetose. A segunda causa mais comum é a esplenectomia.
E algumas doenças inflamatórias, por exemplo, artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais também podem causar. A letra A não é, por quê? Esplenectomia, a anemia hemolítica pode dar plaquetose? Pode. Esplenectomia pode? Pode. Mas síndrome de Gaius-Bock não tem nada a ver com plaqueta. Síndrome de Gaius-Bock é uma poliglobulia secundária à hipertensão por nefropatia. Então não tem nada a ver com a plaqueta. Na letra C, a esplenectomia pode, algumas neoplasias podem, mas hemoglobinuria paroxística noturna não causa plaquetose. Ela pode causar plaquetopenia, mas não plaquetose. E a letra D, síndrome de Pickwick. Síndrome de Pickwick não tem nada a ver com plaquetas. Então, a plaqueta na síndrome de Pickwick é normal, anemia hemolítica pode e neoplasia também pode. Então, a resposta que melhor se enquadra é a B mesmo, anemia ferropriva, esplenectomia e doenças inflamatórias.